Vamos lá então, tá? A disciplina mista, né? Uma aula mista hoje, desenvolvimento web, banco de dados e mídia ao mesmo tempo. Quem for assistir por aqui, deixa um alô para eu saber. Bom dia. Vamos lá então, vamos começar, né? Dar continuidade no caso. Estou transmitindo pelo Discord, estou transmitindo pelo Teams também, tá? Estou fazendo a gravação externa pelo OBS e vamos lá a essa aula mista. Bom, desenvolvimento web, nós paramos lá no site do Beterrabas, onde a gente estava dando uma olhada no menuzinho, tá? Mas a gente não pode esquecer que nós temos um projeto, que é a questão do projeto Pet Shop. E hoje eu quero fazer uma explicação, né, daquilo que a gente precisa, né? Nós começamos a desenvolver o projeto do Pet Shop e depois praticamente nós desenvolvemos coisas paralelas para poder incluir no projeto Pet Shop, né? E até então nós temos que fazer a união disso daí, a documentação, e gerar um material de estudo para vocês, né? Cada linha de código comentada, vai dar um pouquinho de trabalho, mas é uma coisa interessante, porque você pode pegar o manual do projeto e a partir do manual do projeto, às vezes, responder alguma atividade que ficou para trás, tá? Alguma coisa assim, beleza? Vai ajudar muita gente aí. E esse projeto do Pet Shop, ele envolve várias disciplinas, né? Primeiramente, desenvolvimento web, depois tem banco de dados, né? Que tá lá para dar apoio. Também temos a manipulação de imagens e designer, né, que é MIDI, e também dá para trabalhar um pouco de ASO em cima desse projeto, né, porque fala do atendimento ao cliente, fala do tratamento, né, fala da agilidade, fala do conhecimento, tá? Então, baseado nisso, nós temos muitas coisas. Primeiramente, nós poderíamos, por exemplo, abrir aqui um documento do Word simples e aqui começar a fazer alguma coisa para alinhar, né, aquilo que a gente necessita. Eu posso vir aqui, ó, tabela, inserir tabela no próprio Word. Eu posso colocar aqui uma linha, uma coluna só, né, e várias linhas, assim, para poder definir algumas coisas, né. Primeiramente, o que participa, quais são as partes dessa tabela. Ou melhor, em vez de fazer assim, eu poderia abrir uma planilha, que talvez seria mais fácil. Então, baseado em planilha, nós conseguiríamos fazer o levantamento daquilo que precisamos no site. E dessa forma a gente não ia se perder, né? Poderíamos expandir um pouco mais aqui, ó. Talvez um pouco mais para cá. E aqui organizar. Cada coluna ia ser uma página, né? E de acordo com as páginas, nós podemos colocar aquilo que de fato vamos precisar. Primeiramente, eu começaria com as classes, né? Eu tenho uma classe aqui, ó, Pet Shop, Pet Shop, aqui, ó, desse jeito, né? Em Pet Shop, eu tenho, por exemplo, o cadastro, ó lá, cadastro. Eu tenho o cadastro do endereço, tá vendo? Eu tenho outras coisas, né? Já que eu vou colocar essa cedilha, vamos colocar assim, ó, cadastro do endereço. Ficaria melhor, tá? Não utilizar o underline. E muitas outras coisas que nós podemos parar para prestar atenção, que necessitaríamos colocar aqui, tá? Aqui no Pet Shop. Então, é o cadastro do endereço, o cadastro dos dados do Pet Shop, o cadastro do endereço. Depois nós temos os métodos de entrada, né? Aqui, antes, na verdade, eu teria os métodos de entrada antes. Nós teríamos aqui os atributos. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar tudo de vez. Tamanho 15 para tudo. Pronto. Então, aqui eu colocaria os nossos atributos, né? Os nossos métodos setters. Por que ele não está aumentando tudo para 15, hein? 15. Todos eles têm que estar em 15. Aqui, ó. Aqui entraria os nossos atributos. Atributos já coloquei, né? Métodos de entrada. Posso colocar aqui, ó, setters.
setters, posso colocar os nossos getters, que vai precisar, né? Métodos auxiliares, com certeza auxiliares nós vamos necessitar, né? Métodos de cadastro estão aqui, olha lá, métodos de cadastros, tanto dos dados do pet shop quanto do endereço do pet shop. Precisaríamos também de métodos de consulta, Agora fica difícil, porque quais são os métodos que nós vamos precisar? O correto era colocar eles, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu fosse colocar todos, talvez os setters e getters não ficariam assim. Eu precisaria fazer uma pequena modificação. Eu colocaria assim, ó, atributos. Quais são os atributos? Os meus atributos são... Eu poderia trabalhar com dois atributos. O primeiro atributo trata dos dados do pet shop. O segundo atributo trata do endereço do pet shop. Então, eu teria aqui, ó, atributos específicos. Opa, o underline de novo. Específicos. Atributos. Eu não sei por que está caindo essa definição aqui. Porque eu recortei. Deve ser por isso. Joga em tamanho 15. Olha lá. Atributos específicos. Atributos. Agora eu poderia colocar atributos do endereço, né? Do endereço, por exemplo. Aí eu teria os meus métodos de entrada. Método setter dos atributos específicos, método setter dos atributos do endereço, certo? Podemos colocar os métodos getters agora. Os métodos método getter dos atributos específicos, método getter dos atributos do endereço. Joia? Então, método getter aqui e setter sai, tá? A questão dessa aqui, ó, métodos auxiliares, eu vou precisar de de outros métodos, né, de saída. De repente eu preciso pegar alguma coisa específica, então eu posso chamar esse método, né? Seriam métodos gets específicos ou sets específicos, tá? Eu não sei quais eu vou precisar, isso aí depende muito. Então eu posso colocar assim, ó, métodos auxiliares. Se você souber o nome do método, você pode colocar, tá? Então, olha, método de cadastro dos atributos específicos. Abaixo eu vou ter o método de cadastro dos atributos do endereço. Na verdade, isso daí vai acontecer através de vetor. Eu estou usando no plural dos atributos, mas vai ser um atributo só, que vai ser um vetor. Em cada posição do vetor vai ter lá um valor específico, né? Tipo CNPJ, nome, descrição, e aí vai, tá? Para o endereço, mesma coisa, rua, número, bairro, município, estado, tá? E depois eu creio que entra os métodos de consulta. Olha lá, método de consulta dos atributos específicos. Abaixo eu vou ter método de consulta dos atributos do endereço, porque às vezes eu posso trocar ou eu posso simplesmente puxar, né, fazer uma consulta no sistema daquilo que já está cadastrado sobre o pet shop. E olha que nós estamos no pet shop até então, né? Então nós precisamos ver alguma coisa aí. Bom, caso eu não queira fazer uma pesquisa de todos os dados do pet shop e queira somente precisar do CNPJ, e toda vez que eu preciso do CNPJ para cadastrar um novo pet ou funcionário ou cliente, eu não necessito ficar pesquisando tudo, eu posso também colocar aqui, ó, um método de consulta do CNPJ.
do Pet Shop. Tá vendo? Eu posso criar um método somente para isso daí, tá? Dá para fazer assim também. E aí eu posso ver quais são os outros métodos, eles entrariam. Na verdade, o método de consulta do Pet Shop entraria como métodos auxiliares, tá? Eu nem precisaria colocar ele aqui, mas eu gosto de colocar porque geralmente a gente precisa, tá joia? Belezinha? Mas uma coisa que não pode faltar é determinar Pet Shop como uma classe que vai herdar, né? Classe que herda outra classe. Eu poderia colocar assim, ó, atribuições de código de herança, tá? Por quê? Porque essa classe Pet Shop, ela herda, beleza? Atribuições de código de herança, porque essa classe herda a classe conexão, tá? Praticamente. O correto era começar com a classe conexão e depois fazer essas classes aqui, tá? Eu só vou colocar em negrito e centralizar. Então, baseado naquilo que a gente necessita, que de fato é tudo isso daqui, já facilita muito pra gente. Eu posso vir aqui, ó, e deixa eu ver, alinhamento, dá para colocar no meio, aí fica melhor, pronto. Então, depois que eu tiver feito o levantamento dos métodos que eu vou precisar, basta eu voltar aqui e pegar esses métodos, tá? Deixa eu só ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais para o G aparecer e o C cedilha também. Agora ficou bom, tá? Posso até salvar, vamos colocar lá, ó. Vamos salvar assim como levantamento dos arquivos, dos conteúdos de arquivos do projeto Pet Shop, tá? Estou salvando em documentos, olha lá, salvei, né? Já é um documento, uma planilha, e baseado nisso a gente consegue fazer muita coisa. Por quê? Porque eu vou precisar de fazer uma análise. Eu vou olhar esse projeto, eu vou ver o que ele tem, e antes de eu passar para vocês ele pronto não, né? Até desenvolvido até o momento, né? Daquele ponto que a gente parou. Vocês já vão conseguir ter uma noção daquilo que já foi feito, tá? Muitas correções vão ocorrer, vocês podem ter certeza que já vai estar rodando alguma coisa para vocês testarem, tá? Então aqui, ó, eu tenho o Pet Shop, né, que trata dele próprio e do seu endereço. O próximo passo, talvez, seria do funcionário, ó. Então eu posso até fazer uma cópia aqui, ó, daqui para cá, ó lá, e aqui colocar funcionário. Ah, por que não? E aí a gente trata dos dados do funcionário. Eu creio que vai ser a mesma coisa, né? Ah lá, atributos específicos, atributos dos endereços. Específicos, endereço, certo, certo. Métodos auxiliares, cadastro do endereço, consulta dos atributos específicos, consulta do endereço, método de consulta do CPF, por exemplo, né? E atribuição de código de herança. Tudo que está aqui, eu posso colocar aqui. Olha lá. Tá vendo? Desse jeito, pode rodar. Aqui, nesse caso, é método de consulta do CPF. Tá? Eu não necessito colocar do Pet Shop aqui, tá bom? E aqui, no caso, eu não preciso colocar do Pet Shop, porque já estou dentro do Pet Shop. Então, seria redundante colocar Pet Shop aqui. Né? É método de consulta do CNPJ de quem? Do Pet Shop. Método de consulta do CPF de quem? Do funcionário. Né? Outras coisas também poderiam vir aqui. Né? Eu esqueci de colocar aqui, eu vou até tirar isso daqui, eu vou colar aqui embaixo. Eu esqueci isso aqui também, ó, tirar, eu vou colar aqui embaixo, porque eu esqueci dos métodos de alteração. Por exemplo, do Pet Shop, eu preciso de métodos de alteração. Então, primeiramente, ó, mais uma vez ele deu um recorte, né? Vamos ver se eu consigo passar tudo para 15. Ah, passei. Aqui eu preciso de um método de alteração dos dados, né? Eu preciso de um método de alteração dos dados editáveis. Por que dados editáveis? Porque nem todos os dados de Pet Shop podem mudar. Por exemplo, o nome dele é uma coisa que geralmente não muda, né? Que mais? O e-mail não vai mudar. Pode até mudar, né? E-mail muda sim, desculpa. E-mail, telefone,
que mais que pode mudar? O status pode mudar muita coisa, na verdade, né? Mas algumas não mudam. O nome, por exemplo, o CNPJ não muda, o endereço não muda, a não ser que esse pet shop mude de local, né? Mude de localidade. Aí teria uma alteração no sistema também, mas não é uma coisa que ocorre com frequência, né? E nós precisamos pensar. Então aqui, ó, método de alteração dos dados editáveis. É possível, tá? Tem que colocar sim, beleza? Outras coisas que também podem acontecer, já tem um cadastro, tem um método de alteração, tem os métodos de consulta. Eu pensaria em algum método de exclusão, porém método de exclusão para o pet shop não é necessário. Pode haver um método de desativação, de inatividade de algum serviço, tá? Mas até então não é aqui que ele vem. Aí nós podemos subir isso daqui para cá, ó. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Eu preciso de um métodos, né? Ó, adição só, método de alteração dos dados editáveis. Beleza? É bom que fique claro, porque em funcionário, por exemplo, existem coisas que não podem mudar. Por exemplo, o nome do funcionário, às vezes não muda. Por exemplo, se for mulher, de repente pode ter o nome, né? Pegar lá o nome do marido, o último nome, alguma coisa assim. Mas não é algo que seja obrigatório, tá bom? Outras coisas não podem mudar, como CPF, RG, tá bom? Somente são os dados editáveis. Agora eu posso pegar isso aqui e passar para cá. Bom, outras coisas também podem ocorrer. Aqui, ó, antes, na verdade, desse método, eu posso colocar métodos de inserção, métodos de atualização. Então, eu poderia passar tudo novamente para o tamanho 15. Aqui, ó, e definir método de atualização, né? Por exemplo, eu tenho um método de alteração dos dados editáveis, mas esses são métodos de alteração. No caso do status, tá vendo? Eu tenho um método de atualização das observações. É possível fazer, tá? Na verdade, é uma coisa muito interessante que se faça, tá? E eu creio que é isso daí. É possível fazer diretamente assim. Agora sim eu posso subir. A cada novo método, a cada nova ação, na verdade, método é uma ação, né? Que o objeto, de fato, pode fazer, tá? Cada novo método ou ação, no caso, ou aí dificulta, né? Que vier à cabeça, basta a gente colocar aqui, né, para fazer o levantamento. O próximo passo, talvez, seria do cliente, talvez, ou do produto da própria loja, né? Se é um pet shop, de repente ela pode vender produtos. Então eu preciso cadastrar aqui algumas coisas, né? Por exemplo, atributos específicos. Atributos de endereço eu não preciso, mas aqui, ó, atributos específicos, por exemplo, né? Eu preciso. Então eu tenho um método setter dos atributos específicos. Eu tenho então um método, olha lá, getter. Aqui, ó, eu tenho que pôr dos, porque vai entrar na forma de um vetor, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, dos atributos específicos, tá? Então, método, coloquei aí getter, setter, né? Vai haver muitos métodos auxiliares, não tem como saber, tá? Auxiliares. Método de cadastro, com certeza, ó, método de cadastro dos atributos específicos, né? Vai ter também aí cadastro, consulta, método de consulta
dos atributos específicos, né? Com certeza a consulta vai ter também. Eu posso consultar por código também. Poderia colocar assim, ó, método de consulta de código, né? Eu não preciso colocar código do produto, porque código seria uma chave primária do produto, né? Na verdade, eu posso colocar assim, código, né? Automaticamente ele faria a consulta para mim. Outras coisas também entrariam. Toda vez que eu clico aqui, ele sai, né? Então não vamos clicar. Método de alteração dos dados. O produto ele também pode trocar. Então, método de alteração dos dados editáveis. Se o dado não for editável, não pode mudar, né? Que mais? Método de atualização do status. Com certeza, método de atualização do status. Por quê? Porque o produto pode ser vendido, o status dele parece vendido, né? Ele não vai ser apagado, né? Tal produto foi vendido tal dia, então pelo código eu vou saber, né, que o status vai estar lá marcando vendido, né? Enfim. Ou ele deixou de ser vendido, né, descontinuado, por exemplo, é possível. Método, olha lá, de atualização das observações. É uma coisa interessante também que a gente tem que fazer levantamento, tá? Que mais? Atribuição de código de herança. Com certeza, atribuição de código de herança. Por quê? Porque a classe produto, ela de fato também, ela vai herdar a classe conexão, né? Nós temos aí a classe produto herdando a classe conexão. Aqui como D3, nós podemos colocar aqui, né? O próximo seria, já tem o funcionário, tem o produto, eu posso ter os serviços também, né? Que dá para entrar, e o serviço ele se diferencia também ali de produto, tá? Daria para colocar uma classe serviço aqui tranquilamente. Então ficaria produto barra serviços, né? É possível colocar. Bom, mas até então nós já temos com o que trabalhar, né? Nós já temos uma definição daquilo que pode ser feito. Então, tanto em desenvolvimento web como banco de dados e MIDI, né, caberia uma discussão em cima do próprio Pet Shop, ó, tá? Eu tenho um molde aqui para trabalhar, eu tenho os métodos necessários para mim poder estar trabalhando, tá vendo? E baseado nisso daqui, eu posso construir uma classe, né? E uma vez que eu construo uma classe, essa parte vai ser uma parte back-end, né? Uma parte de codificação em PHP. Baseado nisso que eu vou construir em back-end, em PHP, eu posso desenvolver, né? Na verdade, nós já temos um desenvolvimento já pronto da parte do front-end, que é a parte bonitinha, né? A parte que aparece na tela do navegador, e depois trabalhar também com a questão da responsividade, né? Para poder abrir em aparelhos celulares, tablets, tudo é possível, né? Eu posso agendar, por exemplo, uma consulta lá no pet shop, eu posso agendar um banho pro meu pet, né? Tosa, se for um cachorro, enfim, um tratamento de pelo, alguma coisa. Eu posso fazer isso pelo meu smartphone, né? Sem a necessidade de pegar o telefone e ligar. Posso fazer tudo online ali, né? Até então eu posso até evitar de usar o WhatsApp, né? Não estou falando que é ruim usar, mas se já oferece um serviço para fazer, é interessante, né? Por que não? De fato. Quando eu faço o acesso, pode já aparecer a foto do meu pet, seria interessante. Eu digito lá, eu coloco o meu CPF lá na tela não na tela de login, mas eu coloco o meu CPF para consulta, eu posso consultar o meu próprio pet e ali eu posso deixar agendado alguma coisa para o meu pet. Seria uma coisa bem interessante para o projeto, tá? Então, fazendo o levantamento, nós já podemos simplesmente determinar alguma coisa, né? Então, praticamente agora, a próxima parte da aula vai ser um resumo do que nós já fizemos, tá? Vocês podem ver que eu tenho muitas coisas aqui. Vamos tentar explicitar, vamos tentar codificar isso daqui agora, pelo menos as partes principais, lá na nossa classe, né?
Então eu posso abrir aqui o meu servidor, olha lá, sul, x, né, cd, opt, lamp, ponto barra manager, pô, faltou a barra, ponto barra manager, lá no finalzinho, então enter, o serviço do champ pode rodar aqui, ó, e nós podemos ter uma noção daquilo que vai ser, né, fazendo uso do back-end. Já que tinha alguns alunos com dúvida, podemos fazer uma classe zerada do Pet Shop para vocês pegarem, né, o que já foi feito. Então aqui está abrindo, ó. Abriu. E bem aqui a gente pode trabalhar alguma coisa. Por exemplo, eu posso fechar o beterrabas que a gente estava vendo. E eu posso criar um projeto novo, ó, arquivo novo projeto. Né? Não que a gente vai deixar aquele lá, lógico, aquele lá não, aquele vai ser utilizado. A gente vai pegar toda a estrutura daquele lá e tentar encaixar. Tá? Então ainda é uma aula paralela para vocês verem como que foi feito. Né? Então eu vou pegar aqui PHP, aplicação PHP. Olha lá, estou pegando aqui. Eu poderia pegar HTML5 também, tá? Não tem importância, eu posso pegar HTML5 aqui do mesmo jeito, beleza? E depois desenvolver com o PHP, tá? Então aqui, ó, vou pegar um projeto PHP, próximo, vou colocar um nome básico aqui, ó, Pet Shop, estou apertando o próximo, vou colocar o projeto Pet Shop na pasta do servidor, é só apertar aqui, ó, e apertar em buscar. No Windows fica dentro do disco local C, champ, dentro de htdocs, dentro de champ no disco local C, tá? No Linux basta vir na barra, opt, lamp, aqui dentro de lamp tem o htdocs, apertei, abri, ele já setou o Pet Shop dentro do meu servidor, próximo, finaliza. Criou um projeto definido, tá? Já está aqui uma fonte 18, a gente pode ou não limpar isso aqui. O index não é importante para a gente, tá? Se eu selecionar o navegador e executar, vai aparecer uma página vazia. O index não é interessante, beleza? Podemos voltar aqui. E aqui nós vamos criar, ó, botão direito, novo, e vamos criar uma classe. Olha lá, PHP class, né? Mais uma vez, ó, em cima de código fonte ou source files, botão direito, novo. Olha lá, ó, PHP class ou classe do PHP. E aqui eu vou começar. Vou colocar Pet Shop, ó, Pet Shop com P maiúsculo, tá? Por convenção, todo nome de classe começa com letra maiúscula, tá? Finalizar. Olha lá, criou a classe Pet Shop, ela está aí. Eu vou limpar os comentários e aqui eu vou definir aquilo que eu preciso do Pet Shop, né? Vocês podem ver aqui, ó, que eu coloquei atributos específicos do Pet Shop, atributos do endereço. Então eu coloquei dois atributos, né? Nesse caso eu posso definir como vetor, que é uma forma, talvez uma forma mais elegante de se trabalhar. Com certeza deve haver, né, outros meios mais elegantes, mas preferivelmente, né, o vetor, no meu caso aqui, até então está se saindo muito bem. Então eu vou criar aqui, ó, um vetor, eu vou criar um atributo, né, chamado dados, que vai ser um vetor. Olha lá, tá vendo? Dados, vetor. E eu vou colocar melhor, ó, dados Pet Shop. Vamos pôr só dados, tá ótimo, tá? Já está implícito. Se eu estou dentro de uma classe chamada Pet Shop, lógico, esses dados seriam do Pet Shop, tá? Vou criar um outro atributo privado e vou chamar de endereço. Olha lá, que também vai ser um vetor. Quando eu coloco o símbolo de igual, né, e o array ou o array, então eu tenho um vetor, tá? Ele não tem um tamanho definido, mas daqui a pouco ele vai ter. Beleza? Então, seguindo a minha ordem, eu tenho dois atributos específicos e endereço, já coloquei. Cada um deles são vetores. Próximo passo, método setter do atributo específico, esse aqui. Então, vamos criar um método set para dados. Então, é public, olha lá, function set dados. Vou abrir e fechar, né? Colocar aqui a palavra void para explicitar. E aqui dentro eu vou colocar os dados que entram, né? Dados informados, olha lá, eu posso criar uma variável aqui, ó, dados informados, tá vendo? E aqui eu vou entregar estes dados informados para esse atributo privado aqui, dados.
Dessa forma eu posso fazer assim, ó, diz, este atributo dados vai receber os meus dados informados. Tá, professor, mas por que foi colocado void aqui? A questão de colocar void aqui não é algo obrigatório, mas se coloca void aqui por um motivo muito simples. Eu estou explicitando que o meu método setDados não vai retornar nada. Void significa que não tem retorno, tá? Que tudo é feito aqui e aqui acaba. Pelo menos a função do método, tá? Então esse método, qual é a função dele? Pegar os dados informados que entraram por aqui, que estão aqui, ó, e pegar esses dados e entregar para o atributo dados, que está aqui, ó. A palavra this significa este. Este atributo dados, aqui, ó, está recebendo estes dados informados, que estão sendo passados aqui como parâmetro. Coloquei void para explicitar. Este método aqui, o setDados, não possui retorno. Void significa que não possui retorno. Bom, fiz com esse daqui, vamos fazer com o endereço. Public function set endereço. Olha lá, ó. Endereço informado. Vamos explicitar. Não é obrigatório ficar explicitando o void, tá? Então lá, ó, diz endereço vai receber o endereço informado. Tá vendo que o próprio NetBeans já completa para mim. Não necessita de eu ficar, né, digitando isso daí, tá? Eu tenho praticamente ele completa aí para mim. É interessante isso, né? A gente ganha tempo com isso, tá? Então eu tenho set endereço aí. O método set endereço, ele pega o endereço que foi informado em algum lugar, eu não sei, com certeza vai ser de uma tela de entrada, né, de um formulário. Ele vai pegar essa passagem de parâmetro e vai cadastrar esse endereço informado no meu atributo endereço. Então, com isso, eu já tenho os meus métodos de entrada, os sets. Olha lá, método set, né, atributo específico, e método set do atributo endereço. Agora eu tenho dois gets, eu tenho um get para o específico e um get para o endereço. E os gets a gente usa muito, né? Então, ó, public function get dados. Abre e fecha. Return, tá vendo? Diz dados. O método getDados é o oposto do método setDados. O método set pega uma informação que entrou e entrega essa informação para o nosso atributo. O método get ele faz o oposto, ele pega o atributo e entrega para quem chamou. Então aqui, ó, quem chama o método está passando uma informação. Aqui, quem chama o método está recebendo uma informação. Então, o método get, a função dele é retornar uma informação. Ele está retornando um atributo para quem chama. Pode ser em uma classe externa, uma outra classe, ou pode ser dentro da própria classe aqui. Tá? Tem até uma analogia que eu cheguei a usar na faculdade uma vez e eu gostei muito. Pensa bem vocês na escola. Você necessita de entrar em uma sala de aula para estudar. Mas quando você chega na escola, a sala de aula, o professor encontra essa sala de aula fechada. Ele vai solicitar que alguém abra. Quem tem o poder de abrir essa sala de aula? Geralmente existem funcionários que já fazem isso, né? E fazem muito bem. Então, o que acontece? Se eu já tenho um funcionário que já está lá para ele abrir a sala, se eu solicitar que esse funcionário faça, ele já tem algo pronto, preparado antemão para poder fazer. Ele às vezes já até está com a chave no bolso. Ele, né, pega a chave que está no bolso, vai lá até a porta da sala que você quer e abre para você. Tá certo? Por quê? Porque ele tem o poder de fazer isso. Você não tem, mas ele tem. Uma outra forma de pensar é o seguinte, fazendo a analogia. Por que a gente usa um método get? O método get é interessante por um motivo, porque eu preciso de uma informação, ou seja, eu preciso entrar na sala de aula. Eu preciso de alguém que entregue essa informação, ou seja, eu preciso de alguém que abra essa sala de aula para mim, fazendo a analogia, né? Ou seja, a pessoa ela já tem o poder, o método já tem o poder, então eu vou chamar essa pessoa, ou seja, vou chamar esse método para me entregar essa informação, para abrir a sala de aula para que eu possa dar aula ou estudar caso eu seja um aluno, entendeu? Bom,
Mas, poxa vida, eu estou dentro da classe Pet Shop. A classe Pet Shop tem dois atributos. Ela tem o atributo dados e tem o atributo endereço. Ótimo. Eu como aluno ou eu como professor, eu não posso me referir diretamente ao meu atributo principal, aquela informação diretamente. Eu preciso de alguém para abrir a classe. Eu não poderia pedir, por exemplo, que a diretora saísse da sala dela e viesse abrir a sala para mim. Se ela quiser, ela pode, ela tem o poder para isso. Porém, existem meios de definir, né? Se eu já tenho alguém preparado para abrir a sala, por que eu vou direto à diretora para fazer isso, né? Por exemplo, o secretário da escola, ele poderia fazer isso para mim também. Mas para que eu vou até ele se já tem alguém ali que faz isso diariamente? Entendeu? Então é um meio de cortar caminho, né? É um meio de definir. As chaves são praticamente as mesmas, elas cumprem a mesma tarefa, elas abrem portas, né? Então seria um meio caminho. Eu chamaria alguém que já está habituado a fazer isso. Ou eu simplesmente chamo o meu método que me devolve o meu atributo. Eu poderia simplesmente me referir ao atributo diretamente. Eu não precisaria de um método que me dê um retorno. Porém, é viável eu não acessar os atributos diretamente, acessar eles através de métodos, tá bom? Por isso essa analogia ela serve muito bem, ela cabe aqui. Então eu tenho aí getDados, eu vou fazer agora o public function, olha lá, function getEndereco. Eu não preciso colocar que é endereço do Pet Shop, porque eu já estou na classe Pet Shop, tá? Então esse tipo de coisa seria redundante e a gente não precisa, tá? Vamos continuar então. Próximo passo aqui, ó. O que o método get faz? Ele retorna. Então, return, olha lá, diz endereco, né? Para quem chamou, ele vai retornar. Então, seguindo a ordem aqui, ó, eu já tenho o get específico e o get para o endereço. Agora eu tenho métodos auxiliares. Os meus métodos auxiliares eu vou deixar para depois, porque eu não sei quais vão ser. Então, eu vou pular o método auxiliar e vou para o método de cadastro dos atributos específicos. Vamos fazer ele então, ó. Então aqui, ó, eu tenho public function cadastrar pet shop. Abre e fecha. Olha lá, eu tenho um método que cadastra aí, tá? O que esse método de cadastro vai fazer? Ele vai definir alguma coisa, tá? Aqui, por exemplo, ele vai cumprir com as atividades. Aqui vai ter todo um aparato de códigos que faz o cadastro, tá? Então eu vou pular ele aqui e aqui eu vou colocar no próximo, public function, tá vendo? E vamos ver qual que é o próximo. Depois do cadastro é o cadastro do endereço. Então é public function cadastrar endereco. Eu nem precisaria colocar Pet Shop. Na verdade, aqui eu não precisaria, tá? Mas eu vou deixar para ficar explícito. Pronto, aí vou cadastrar o endereço do Pet Shop. Vamos para o próximo? Depois de cadastrar os específicos e cadastrar o endereço, eu tenho um método de consulta dos atributos específicos. Então vamos criar aqui, ó, public function consultar dados. Olha lá. E agora eu posso consultar também o endereço. Public function consultar endereco. Olha lá. Fiz a consulta. Na verdade, eu posso consultar isso aqui tudo em um método só. Eu nem precisaria dois, mas eu vou colocar dois aqui. Tá bom? Próximo passo. Depois de consultar tanto o atributo específico quanto o endereço, tem um método de consulta do CNPJ, que é muito importante, né? Public function consultar CNPJ. Por que não? Olha lá. Definido. Tá? Vamos ver o próximo. Método de alteração de dados editáveis. Muito bem, vamos colocar. Olha lá. Public function alteração dados. Ou melhor, alterar dados. Alterar dados editáveis. Fica interessante. Não fica tão feio não, tá? Vocês podem anotar aqui a expressão camel case, né? Começa aqui
pequenininho, né, minúsculo, daí vem um D maiúsculo, vem um E maiúsculo, camel case, no caso, a ordem do camelo, né, a forma do camelo e as corcovas, sobe e desce, tá? E depois vem as atribuições do código de herança, praticamente. E eu creio que é isso aí. As atribuições do código de herança é muito simples. Basta eu vir aqui em cima, ó, antes da classe, e colocar um require ons. E aqui dentro colocar o nome da classe que eu quero herdar, que no caso vai ser a classe conexão, conexão.php. Essa classe não existe ainda, mas ela vai existir daqui a pouco. Então agora que eu coloquei o require once, que significa o quê? Dizer para a classe PetShop que ela vai utilizar outra classe, que no caso é a classe conexão. Nós fazemos isso através do require once, mas também podemos fazer através do include, tá? Ou do require. Aqui, por exemplo, agora nós temos que dizer que PetShop vai herdar a classe conexão. Então eu posso utilizar a palavra reservada extends. E aqui eu coloco o nome da classe, ó, conexão, tá? Nesse caso ele vai dizer que conexão não existe, ok? Nem apontou aqui, mas daqui a pouco talvez ele já dá um erro, tá? Não, acho que não vai dar erro não. Não disse nada, né? E conexão não existe. Ele está herdando a classe conexão, porém conexão não existe, tá? E aqui estão todos os métodos viáveis aí para a gente trabalhar. É claro, não foi implementado nenhum método, a gente vai começar a implementar ele solto, né, praticamente, para vocês poderem entender. E baseado nisso daqui, a gente pega aquilo que a gente tem lá, tá? Lá na questão do formulário e tudo que a gente já desenvolveu. Vamos comentar, porque é interessante? Então aqui eu tenho os meus atributos, ó. Atributos privados, vírgula. Possuímos dois atributos do tipo vetor, né? Do tipo vetor. São dois vetores, tá? Que vão receber diversos tipos de dados, tá bom? Aqui eu tenho um método assessor, olha lá. Método assessor, acesso, eu creio que dá assim, método assessor, não sei, né? Quando eu pesquiso, mas acesso é com C, seria assessor, quem dá acesso, né? Talvez seria assim. Ou colocaria assim, ó, método de acesso e cadastro do atributo dados. Tá vendo? Atributo aqui, né? Dados. Desse jeito aqui, entre aspas, dados. Tá vendo? E é o método de acesso, ou seja, método de acesso do tipo set, tá? Método de acesso set. Vamos colocar um para aqui, ó. Para cadastro, deixa eu só pôr maiúsculo, para cadastro do atributo dados, tá? Então, do mesmo jeito, nós vamos ter aqui também o mesmo tipo, que é para o atributo endereço, tá bom? Olha lá, endereço, beleza? Olha lá, método set. Do mesmo jeito, nós vamos ter um comentário para o método get. Método de acesso, também, get, né? Vamos colocar aqui, ó, retorno, né? Retorno para retornar o valor do atributo dados, beleza? A mesma coisa vai acontecer com o método getEndereço, só que aqui vai mudar, ó, para retornar o valor do endereço, atributo, né? Atributo, não precisava nem ter apagado, era só aqui, ó, endereço, desse jeito, sem ser cedilha, tá? Bom, vamos fazer o comentário para cá. Nós temos aqui um método que cadastra, método de cadastro dos atributos específicos em banco de dados, tá bom? Bom, a mesma coisa vai acontecer para esse daqui. Eu vou ter aqui o método de cadastro dos atributos do endereço, tá bom?
em banco de dados, atributos do endereço em banco de dados. Eu posso até colocar do endereço aqui, né? Eu creio que não vai dar problema não. Bom, aqui eu tenho um método de consulta dos atributos específicos, tá? Em banco de dados, porque a gente vai fazer uma consulta lá. Do mesmo jeito, nós vamos ter aqui também um comentário semelhante dos atributos do endereço, tá? Em banco de dados. Próximo vai ser um método de consulta do CNPJ, beleza? Em banco de dados. Alguns métodos aqui vão colocar retorno também, tá? Eles vão retornar, então o return vai aparecer aqui, tá? Vocês não precisam se alarmar, tá? Porque é necessário. Ou não, ou a gente chama um outro método que dá o retorno. Tanto faz, depende muito da hora. Método de alteração dos dados editáveis, tá? Tanto do endereço quanto os específicos, tá bom? Em banco de dados, é muito importante. Isso aqui vai lá para o banco de dados quando for alterado. Então aqui, ó, eu já tenho uma classe, a maioria, né, boa parte, pelo menos as partes principais, já estão até comentadas. Só falta a gente desenvolver esses métodos que interagem com o banco de dados ou que interagem com a mesma classe, com a mesma classe, tá? Aqui, ou que de fato vão interagir com outras classes. Nós, por exemplo, agora, nós colocamos que a classe Pet Shop, ela herda a classe Conexão, porém a classe Conexão não existe, né? Nós podemos vir aqui, ó, e criar a classe Conexão agora, dá tempo, ó. Botão direito do mouse em cima, novo, classe do PHP. Eu posso vir aqui, ó, e colocar conexão. Posso apagar, tá vendo? Aqui. E eu posso definir a minha classe conexão. Essa parte vocês já conhecem, né? Eu vou criar aqui um atributo privado chamado conexão. Vou criar um método que faz a conexão, public function, se chama conectar, né? Esse método conectar, ele vai ter um código nato aqui, que é o MySQLi connect. Vamos pegar esse maior aqui, ó. E aqui vamos definir algumas coisas. Já posso vir no final. Esse método conectar, ele vai fazer o link com o banco de dados. Então aqui está pedindo o endereço, o host. O host vai ser o meu localhost. Então aqui, ó, localhost, tá vendo? Username, o usuário do banco de dados. Eu vou apagar, abrir aspas e escrever root, que é o administrador. A senha do champ localmente não tem. No meu servidor do Beterrabas tem. Eu vou colocar a minha senha que eu vou definir para o banco de dados. Porém aqui, localmente, não tem senha, tá? E o nome do banco de dados aqui. O nosso nome do banco de dados é banco teste, ou era banco pet shop. Eu posso colocar alguma coisa assim. Eu posso até definir assim, ó, banco pet shop. Fica, né, até interessante. Beleza? Nós já tínhamos um banco criado, mas aqui não custa nada criar um outro, tá? Então essa conexão vai fazer isso daqui. Bom, após eu preciso de um método que devolve a conexão. Então é um public function, olha lá, ó, get conexão. Do mesmo jeito que eu colocava get aqui, ó, get dados e get endereço, aqui, ó, get endereço e get dados, né? Get dados e get endereço, eu vou colocar um get conexão para devolver esse atributo, tá? E toda vez que eu devolver esse atributo, vocês podem notar que ele foi composto aqui, porém eu não compus, né? Eu esqueci. Eu tenho que colocar aqui, este atributo conexão vai receber essa organização aqui, este link, esta conexão. Então, esta função de conexão, ela está sendo entregue para este atributo aqui. Logo, pessoal, vocês podem notar que o método conectar é um método do tipo set. Eu poderia colocar assim, ó, set conexão. Olha aí que interessante,
Tá vendo? E funciona. Eu tenho um set para conexão e eu tenho um get para conexão. Funciona do mesmo jeito. Eu até posso deixar dessa forma, tá? Set conexão, get conexão. É possível, beleza? Porém, eu sempre gostei de utilizar a palavra conectar. Olha lá, ó. Então, quando eu quero me conectar ao banco de dados, eu chamo esse método aqui e ele vai conectar através dessa conexão, e o resultado disso daqui, ele vai colocar no meu atributo conexão. Toda vez que eu necessitar deste atributo, basta eu chamar o método conexão. O que o método getConexão vai fazer? Ele vai me retornar. Olha lá, ó, return conexão. Pronto. Ele vai estar, quem chamar esse método getConexão, vai receber o atributo privado conexão, através do método getConexão. Ele está retornando o atributo privado. Por último, e não menos importante, public function, olha lá, desconectar. Por quê? Porque toda conexão exige uma desconexão, né? Eu não vou ao banco e deixo aberto a minha sessão. Eu desconecto. Eu aperto finalizar, encerrar a atividade, encerrar a operação, né? Encerrar conexão. Nesse caso, eu vou dar uma ordem para o meu atributo conexão se encerrar, né? O atributo conexão ele foi feito aqui, ó. Então ele já está montado. Basta eu vir aqui e colocar assim, ó, MySQL e close. E quando aparece link, eu tenho duas opções. Ou eu chamo o método getConexão, ou aqui simplesmente eu venho e coloco o atributo conexão, tá? Tanto faz quanto fez, beleza? Já que eu tenho um retorno aqui, ele está me retornando, eu posso fechar a minha conexão agora, tá? Através do método get, ou simplesmente chamando diretamente. Eu posso chamar diretamente porque eu estou na mesma classe. Então aqui eu vou colocar conexão. Preferi chamar diretamente, tá? Olha lá. Estou na mesma classe, não tem erro nenhum. Eu posso chamar conexão aqui ou simplesmente executar o método getConexão. Porque o método getConexão vai me devolver essa conexão. Me devolvendo, eu posso finalizar ela através da instrução MySQL e close do PHP. Beleza? Então a classe conexão ela está pronta. Nós podemos até fazer comentário para elas. Ó. Então aqui, ó, atributo privado conexão. Tá vendo? Declaração. Aqui eu tenho o método conectar. Olha lá. Método de acesso e cadastro ou construção, né? Essa palavra cadastro ela é forte. Eu posso até colocar aqui método de acesso e cadastro do atributo conexão, tá? E aqui eu tenho um método para o get. Então vamos lá, ó. Método de acesso e retorno do atributo conexão, tá? Atributo, tá certo? Atributo, retorno, né? Método de acesso e retorno do atributo conexão. Agora aqui eu tenho um método que me desconecta. Uma vez que eu estou conectado, eu preciso finalizar a conexão. Senão o banco de dados vai ficar aberto e inseguro isso, tá? Método de desconexão. Olha lá. Encerramento das atividades com o banco de dados, tá? Beleza? Tudo certo? Então, toda vez que eu vou precisar, eu posso, de fato, chamar esses métodos diretamente. Por exemplo, o Pet Shop está herdando a classe conexão. Significa que eu já consigo diretamente chamar esses métodos aqui. Eu não preciso nem criar um objeto do tipo conexão, tá? Eu posso até colocar um atributo, um comentário aqui, ó. Olha lá. Classe conexão herdada pelas outras classes que fazem, que possuem, né? Que necessitam
que necessitam de acesso ao banco de dados, tá? Ou seja, a classe conexão é uma classe herdada pelas outras classes que necessitam de acesso ao banco de dados. Pet Shop foi uma delas, tá? Então, Pet Shop herda conexão, beleza? E agora nós já temos todo a parte da codificação, né? A conexão está praticamente pronta, não precisamos fazer mais nada aqui. Pet Shop já pode herdar, e ele já herdou, de certa forma. O próximo passo agora é desenvolver os métodos, né? Desse método para baixo, por exemplo, não foi nada desenvolvido. Basta desenvolver os métodos e ver se funciona. Aqui para baixo, por exemplo, eu poderia colocar métodos que me devolvem mensagens de certo e errado, né? Mensagens de sucesso ou falha. Também é viável trabalhar dessa forma, tá? Eu vou postar aí para vocês toda a codificação. Eu vou subir o projeto original, tá? O projeto novo lá no site do Beterrabas e vocês podem estar acompanhando lá, beleza? O projeto original eu vou deixar lá por enquanto e a cada dia de aula de desenvolvimento nós vamos abordando, porque depois no final, depois que tudo estiver mais ou menos pronto, basta a gente puxar as telas que nós já tínhamos, né? Aquela do mosaico do PET, a questão da tela de informação, de contato, beleza? E vai funcionar, assim espero, tá? Bom, temos alguns métodos aqui, tudo mais, seguindo a ordem. A classe conexão ela não entra aqui, né? Nós deveríamos ter colocado ela até antes de Pet Shop, tá? A mesma coisa vai acontecer para funcionário, produto, serviço, talvez, né? Eu creio que seria bom. Para o cliente vai ter que ter também. Então o projeto em si, ele é um projeto grande, não é uma coisa que você faz em um dia, né? A não ser que você tenha uma equipe de programadores e cada um faz uma parte, depois a gente só junta os dados, tá? É possível fazer também. Outra coisa que fica interessante nós pontuarmos no nosso projeto é que necessita realmente de uma equipe. Nós precisamos de alguém que saiba lidar com imagens, né? Que saiba tirar foto do animal, que saiba fazer um tratamento nessa imagem, né? Alguém que de fato faça uma pesquisa daquilo que o pet precisa, né? Não basta eu do nada começar, vou escrever um site agora do zero e vou entregar amanhã. É quase impossível, né? Você leva aí duas, quem dera duas, né? Você leva quase um mês para fazer praticamente tudo de um site e sempre fica faltando alguma coisa. Você tem que colocar esse site em teste antes, né? Fazer várias tentativas e dar suporte depois de vender o site. É interessante você dar suporte do site que você fez e cobrar, lógico, por isso também pela manutenção, né? Com certeza. Ou entregar na mão de alguém que saiba mexer, né? O correto mesmo é dar suporte mensalmente ou sempre que for necessário, né? Sempre que o cliente que comprou o seu site, né, que solicitou, entrar em contato com você, praticamente, né? E com isso você obtém lucro em cima da produção, tá? Então é uma coisa que exige uma equipe, não é uma pessoa sozinha, tá? Necessita da entrevista com o Pet Shop, tem que ter alguém que tenha uma boa desenvoltura, uma fala legal e fazer de fato a entrevista. Olha, o que vocês necessitam, né? De repente o dono do Pet Shop nem sabe disso, mas você ao conversar como profissional, você consegue fazer o levantamento daquilo que ele necessita, né? Nós não partimos para esse processo por causa da pandemia, tá? Mas assim que nós tivermos liberação ou de fato isso tudo passar, né, se der tempo, nós podemos ir atrás ou simplesmente fazer uma entrevista online com algum dono de pet shop. É interessante, tá? Se vocês conhecerem algum que topa fazer parte do projeto, basta fazer o convite, me alerta aqui e a gente marca a data para fazer a entrevista aqui, beleza? Aí cada um pode fazer a sua pergunta, fazer o seu levantamento, as suas anotações, tá? Então, conforme for, eu vou já publicar isso aqui no site do Beterrabas para vocês fazerem download, beleza? Menos do index, que não vai precisar. Na verdade, o index eu vou até deletar. Nós não vamos usar esse index, nós vamos usar aquele bonito, né? Ou menos feio que a gente estava projetando, tá? Lá no projeto principal nosso, no caso o projeto original, né?
do Pet Shop. Beleza? Vou começar a edição, tá? Daqui a pouquinho. A aula vai estar postada também, vocês podem assistir a qualquer momento que vocês desejarem. E eu vou postar no grupo do WhatsApp assim que ela já estiver disponível para vocês. Beleza? Bom final de semana a todos. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Qualquer coisa é só mandar mensagem no meu WhatsApp ou me ligar, mandar e-mail. Da forma que você achar melhor, pode entrar em contato comigo, tá? Não esqueçam de responder as atividades postadas lá no site do Beterrabas, nas disciplinas de informática, tá? Vou estar disponível até o meio-dia aqui pelo Discord e depois pelo WhatsApp. Vocês podem me chamar a qualquer momento, beleza? Bom final de semana, tudo de bom. Encontro vocês segunda-feira na aula. Até mais!